8 usins sem cabeça em uma poderosa classificação. Bem, hoje vamos falar sobre os principais benefícios, os beneficiários, ou seja, de forma simples, os beneficiários, aqueles que obtêm vantagem com a guerra. Quem vocês acham que pode ser? Ucrânia e Rússia? Bem, na verdade, eles não estão mais ganhando com a guerra, mas sim gastando. A Ucrânia recebe recursos financeiros da União Europeia, a Rússia gasta seus próprios fundos e nada de bom resulta disso. Os Estados Unidos, bem, talvez, mas o maior, ou melhor, o mais beneficiado, por assim dizer, o maior beneficiário, vocês vão se surpreender, é a Coreia do Norte. Nunca pensei que falaria dela no meu canal, mas aconteceu, não como eu esperava. Eu, que pareço mais aberto que os ucranianos, vou dedicar parte deste vídeo à Coreia do Norte. Depois vamos ver o que está acontecendo com a Ucrânia e os drones ucranianos. E vamos analisar o bloqueio. O bloqueio da Crimeia, que está ganhando força aqui, por mais que as pessoas me digam que está tudo bem na Crimeia. Filas e engarrafamentos de carros, com gasolina sendo distribuída para todos, vão de andar em andar, oferecendo um tanque para cada. Bem, então, não é bem assim. Mas vamos por partes, e daí? Então vamos lá, por que não começar logo pegando o touro pelos chifres? Dizem que o regime norte-coreano está mais rico do que nos últimos 30 anos. Quando menciono a Coreia do Norte, lembro dos posts estranhos que lia no Picaboo e no Live Journal, especialmente sobre o mamute norte-coreano. Ora alguém era alvejado por morteiros, ora alguém morria de uma forma estranha. De repente, as pessoas faziam pão com algum tipo de serragem. E ainda mostram imagens em que caminhões de carga estão andando movidos a lenha. Resumindo, não funcionam direito. Realmente existiam, durante a Grande Guerra Patriótica, caminhões de carga movidos a lenha. Os motores podem funcionar assim, com certas adaptações, é claro. Mas se não houver outra opção, é desse jeito mesmo. Diziam que eles não têm internet, só internet, ou melhor, uma internet interna com literalmente 3 sites. E quando levavam para os apartamentos modelo, às vezes os monitores nem estavam conectados. A eletricidade e, na verdade, nem tinha processador, ou seja, basicamente, tinha o monitor, o teclado, o mouse, mas o gabinete do computador não estava em lugar nenhum. Ou seja, se você supor que havia uma mesa com o gabinete do computador em algum lugar, mas que não dava para ver, não era o caso. Só havia um monitor sobre a mesa, que era apenas tampo e pernas. Lembro desse cenário: teclado, mouse e nada mais. O fotógrafo, sem se importar, tirou a foto assim mesmo. Agora tudo é diferente. Agora a Coreia do Norte tem a bomba nuclear, tem armas nucleares, em grande parte, claro, graças à Rússia. Mas mesmo assim, esse país com tudo o que tem. Lá, o PIB é algo em torno de 30 a 40 bilhões de dólares. Para um país, para um estado, isso é extremamente pouco. E há 6 anos a Coreia do Norte caiu, pode-se dizer, em um buraco de dívidas. Se não foi uma crise de dívidas, foi uma crise econômica. Ela se encontrou em uma situação muito difícil, não tinha uma infraestrutura médica adequada para combater o coronavírus. O país estava sob um regime de isolamento rigoroso na época e, consequentemente, parou de cooperar bem com a China. Esses eram e ainda são os principais parceiros e protetor da Coreia do Norte. Sem materiais importados, matérias-primas e componentes, muitas empresas simplesmente pararam. Não havia nada de bom naquela época. No país havia escassez de roupas, comida, calçados e os preços de tudo isso aumentaram. Os preços subiram várias vezes e, naturalmente, os cidadãos não ficaram nada satisfeitos, como relatavam regularmente os desertores da Coreia do Norte. E então, de repente, tudo mudou. E isso já é dito tanto por analistas estrangeiros, quanto por aqueles que podem ser chamados de desertores da Coreia do Norte. E, por exemplo, a guia do Reino Unido não é uma desertora, mas sim aquela moça que, na verdade, trabalha constantemente na Coreia do Norte. Ela contou que antes da pandemia, em Pyongyang se pagava principalmente em dinheiro, mas agora cada vez mais moradores da cidade pagam pelo celular e usam serviços online. Isso considerando que até alguns anos atrás nos diziam que na Coreia do Norte o telefone celular era um sinal de uma classe extremamente elitizada, podemos dizer, Luhari. É uma distorção da palavra luxury, claro, mas eu gosto muito mais de Luhari, porque sugere várias coisas. E depois também pela organização do tour. Há gerentes de vários países e eles contam que,
Se antes era preciso esperar muito tempo por um táxi no aeroporto de Pyongyang, agora de repente surgiram serviços tipo Uber. O Uber é uma organização de alta tecnologia com automação, com todas as vantagens dessa automação. E de repente, agora o táxi no aeroporto de Pyongyang chega em apenas alguns minutos após o chamado. E não depois de 1 hora e meia, 2 ou até meia hora. Você tem que ir a pé ou pegar aquele mesmo caminhão equipado com motor a lenha. É uma piada, mas toda piada tem um fundo de verdade. E depois, sobre o restaurante de Pyongyang. Agora lá em Pyongyang, não aqui, porque eu moro na Espanha, então definitivamente não é aqui, eles aceitam pagamento por QR Code. Falando em QR Codes, inscreva-se no meu canal do Telegram. Tem muito conteúdo interessante, aqui está um exemplo de QR Code. Aponte o seu celular, ou a câmera do celular, ou do tablet para esse QR Code, e você será direcionado para onde precisa. Ou acesse pelo link na descrição. Vamos dar uma olhada nessa Pyongyang nas fotos. Olha só, por exemplo, é maravilhoso, né? Quem diria que esse é um país em dificuldades? Nem vou olhar, arranha-céus, tudo bem, mas olha das pessoas se divertindo de caiaque, não sei onde fica a sílaba tônica. Escrevam onde acham que é o correto. Aqui a gente também tem indústria. Aqui está uma chaminé, provavelmente de uma usina termoelétrica, não creio que seja uma indústria, mas sim uma estação de energia térmica, talvez até uma instalação industrial. A chaminé sempre precisa ter uma certa altura, de acordo com as normas sanitárias e de higiene, e aqui claramente essa altura é enorme. Se levarmos em conta os prédios altos na frente, a chaminé atrás parece ser mais alta do que todos eles. Depois tem isso aqui, ou seja, um lago bonito, prédios bonitos, e realmente não dá para ver pessoas, nem carros. Bom, não sei como avaliar isso. Olha, não tem uma única pessoa em lugar nenhum. Tudo bem, isso a gente vai analisar no final. Resumindo, de acordo com os relatos de todos esses guias, que têm ligação com a Coreia do Norte, o país está passando agora por um verdadeiro salto econômico. Bem, esse tipo de estímulo econômico ocorre na Coreia do Norte, algo inédito. Antes só em outros países bom, provavelmente isso é algo bom. A RPDC fora de Pyongyang ainda é um país pobre, é o que nos contam. Mas não tão pobre quanto antes. Pelo menos as pessoas não morrem mais de fome. Não está claro, de novo, se antes isso era fake ou não, mas ao que tudo indica, isso era possível. E nos contam aqui que a situação econômica do país agora é mais forte do que nunca. Nem mesmo sob Kim, e nem sob Kim, e nem sob o atual líder, mas também sob Kim Il-sung, que liderou a Coreia do Norte de 1994 a 2011. Acho que vocês se lembram desse homem, com um corte de cabelo tipo escovinha. Eu até tentaria imitar se pudesse, mas infelizmente não posso. Usava um uniforme militar, era magro e estava sempre sorrindo. Kim Jong-un não se parece muito com ele. E nos dizem que o crescimento econômico da Coreia do Norte não está diretamente ligado aos talentos, não aos talentos do ministro das Finanças ou do ministro da Economia da Coreia do Norte, se é que existe um. Na verdade, com a invasão em larga escala da Rússia na Ucrânia, ou seja, a guerra, nesta guerra, Pyongyang tornou-se de fato cúmplice da Rússia, enviando armas, munições, soldados, não menos que 20 mil pessoas. Antes era motivo de piada, mas agora ficou claro que não era brincadeira, isso realmente aconteceu. Os norte-coreanos lutaram, e lutaram bem, a julgar pela forma como os soldados russos os tratam por lá. Como disse, a propaganda os exalta. É claro que aqui a gente já divide por 10 de cara, mas mesmo assim, essas pessoas continuam se desenvolvendo. Em menos de 1 ano e meio, a RPDC conseguiu ganhar cerca de 14 bilhões de dólares com a cooperação militar. No geral, para empresários como Elon Musk, isso é só dar uma ajeitada, pintar e embelezar. Mas para um país cujo PIB estimado em 2024 não ultrapassava 27 bilhões de dólares, isso é significativo. Desculpe, é praticamente metade do orçamento. E tudo isso continua se desenvolvendo. Jornalistas do Wall Street Journal conversaram com soldados da RPDC que foram capturados pelas Forças Armadas da Ucrânia. Eles afirmam não saber nada da guerra entre Rússia e Ucrânia, e achavam que lutariam contra a Coreia do Sul, o que acho estranho. Não sei se acredito nisso. Vamos pular essa parte. Mas, mesmo assim,
E olhando para como a Rússia está se aproximando da Coreia do Norte. E a Coreia do Norte também está se aproximando. Assim a Rússia está se aproximando dos três juntos. China acaba sendo uma espécie de trisal econômico. E ele está se desenvolvendo bastante bem. Em março de 2026, o volume de comércio entre os dois países, China e Coreia do Norte, RPC e RPDC, atingiu o maior nível em 8 anos, desde a pandemia e até um pouco antes disso. Muitos trabalham a partir da China, especialistas de todo tipo na área cibernética, que trazem novamente bilhões em receitas para a RPDC. Além disso, o líder da China, Xi Jinping, visitou pessoalmente a Coreia do Norte, e essa foi sua primeira visita em 7 anos, já faz 10 minutos explicando o que acontece. Mas o desenvolvimento da Coreia do Norte está incrível. Ou seja, olhando para as construções que eles têm, isso aqui é na China, mostrei construções mais altas lá, mas isso é na China, ou melhor, na Coreia do Norte, onde Xi Jinping foi, e tudo isso está sendo transmitido na China, e eles também estão regando algumas árvores por lá. Sinceramente, não sei que procedimento é esse com regadores dourados. Regar um pinheiro. Isso claramente é um pinheiro, não, na verdade é um abeto. Desculpe, me enganei, é um abeto ou talvez uma outra árvore, nem é abeto. Mas enfim, eles estão regando, e eu não sei o que eles querem, se é para os esquilos se afogarem, se é para o pinheiro descer, ou se isso é algum tipo de símbolo. Coisas asiáticas? Escrevam nos comentários o que vocês acham sobre isso. Acontece que está bom para todo mundo, tanto para a Coreia do Norte quanto para a China. Mas para os participantes diretos, na verdade, está ruim. E além disso, ainda tem aqueles líderes poderosos da Europa, sobre os quais falei nos vídeos anteriores. A guerra naturalmente não termina, e a Coreia do Norte continua se sentindo bem. Ao contrário, por exemplo, da Ucrânia e da Rússia. Hoje soube-se que drones ucranianos atacaram novamente uma fábrica militar em Cheboksary, Samara, uma refinaria de petróleo e mais algumas regiões. As forças ucranianas atacaram. Drones e mísseis ucranianos atacaram regiões russas, e a Crimeia, na noite de 10 de junho, disse que as forças de defesa aérea da Federação Russa derrubaram 326 drones, mas mesmo assim, tanto Cheboksary quanto a própria Crimeia, Samara e algumas outras cidades também foram atingidas por ataques de mísseis. Mas aqui está, por exemplo, o que realmente temos. Aqui tivemos palavrões, então está sem som depois, e aqui na verdade tem muitos vídeos, vou anexar de novo no meu canal do Telegram, então se inscreva lá, vai ter o link aqui, clique no link na descrição deste vídeo para continuar. E aponte a câmera do seu telefone, smartphone ou tablet para esse QR Code e vá direto para onde precisa. Além disso, em relação a Cheboksary, na região de Vladimir, como resultado de um ataque de drones ucranianos, houve um incêndio em 2 locais em Kameshkovsky. Desculpe, não sei a acentuação. É a primeira vez que ouço falar desse lugar. Então, quando você é o autor, você também não sabe onde vai o acento e não há muito como descobrir. Especialmente aqui, onde vocês têm 1, 2, 3, 4, vogais. E aí pode ser Kameshkovsky, pode ser Kameshkovsky, pode ser Kameshkovsky, Kameshkovskoy. Desculpem, escrevam nos comentários e corrijam, para quem for importante. No distrito de Alexandrovsky, nos distritos, informou o chefe da região. Em Samara, após o ataque de drones ucranianos, pegou fogo a refinaria de petróleo Kuibishevsky. Essa é uma das maiores refinarias da Rússia. As autoridades não confirmaram, mas passaram a confirmar poucas coisas. Na região de Omsk, pela primeira vez desde o início da guerra, foi declarada ameaça de mísseis e drones. E aqui é preciso notar que esses vários flamingos e drones do tipo Baba Yaga já estão voando por toda parte da Ucrânia para a Rússia. E é por isso que em algumas regiões da Rússia, novamente está sendo declarada ameaça de mísseis e, no geral, sinais de alerta estão sendo emitidos pela primeira vez desde o início da guerra. E por isso, as pessoas não entendem o que ocorre e reagem de forma bastante natural e nervosa a tudo isso. A ameaça de mísseis também foi declarada nos Urais, no Distrito Federal dos Urais, nas regiões de Sverdlovsk, Chelyabinsk, Kurgan, Tyumen, nos distritos autônomos de Khant-Mansisk e Yamalo-Nenets. Pela manhã, o regime de ameaça de mísseis foi cancelado. E além de tudo, olhem só, eu até tenho dificuldade de listar todas essas regiões onde drones ucranianos foram abatidos, mas foram muitas. Depois o quê? O bloqueio da Crimeia. O bloqueio da Crimeia continua, não importa o que digam.
Por mais que os patriotas Z digam que a Crimeia não está bloqueada, que está tudo bem, tudo maravilhoso, tudo ótimo, minha cara marquesa. Não, não está tudo bem lá. E aqui é preciso ser realista. E não essa pessoa que fecha os olhos para o óbvio e continua dizendo: meu Deus, como está tudo bem? Imagina, começamos a receber 100 gramas a menos de pão nas rações. É como em 1984 do Orwell e depois some de vez. A propaganda diz: olha, não confundam, vocês estão recebendo mais agora, antes era menos, agora é mais. A tendência é essa. Os cafés da manhã estão ficando mais gostosos. E essa retórica, consequentemente, é característica tanto da Rússia quanto da Ucrânia. Se você ouvir, em todo lugar está tudo bem. Mas na verdade, as pessoas estão morrendo, por assim dizer, por metal, aquele metal amarelo, ouro, isto é, dinheiro. Ou seja, pessoas de um certo tipo estão lutando. E colocamos uns contra os outros outro tipo de pessoas que gritam: nós somos os melhores, nós fomos os melhores, nós somos os melhores. Nós vamos mostrar pra vocês, não, nós vamos mostrar pra vocês, agora o nosso líder aqui, não, o nosso, enfim, vocês sabem como isso acontece. Mas vamos falar da Crimeia. O setor sul da frente pode se tornar um novo ponto crítico da guerra. Os ataques de drones ucranianos à logística russa, nos dizem, estão criando cada vez mais problemas para a Rússia com o abastecimento, e isso afeta principalmente a Crimeia e o corredor terrestre até ela. E qual é o problema para a Rússia aqui? Em primeiro lugar, a logística do combustível está cada vez pior. A estrada terrestre é assim. É muito fácil bloqueá-la e pronto. E agora esses drones inteligentes que estão voando estão fazendo exatamente isso. Ao mesmo tempo, o mais interessante é que, por exemplo, a ponte da Crimeia ainda não está bloqueada. Ainda não houve nenhum ataque a ela. E aqui a palavra-chave é ainda, porque aqui, sinceramente, eu não sei quem você tem que ser para não enxergar o que está acontecendo. Aqui a estrada está bloqueada. Há bombardeios em alguns pontos e engarrafamentos. Alguns ferries usados no transporte também foram bombardeados. E de repente, aparece esse caminho que permite ir do ponto A ao ponto B, sem nenhum obstáculo, barreira ou problema. Eu, sinceramente, sendo uma pessoa bastante cautelosa, mesmo que eu quisesse muito ir para a Crimeia, digamos que eu morasse lá na Rússia, em algum lugar, não importa onde. E se eu tivesse vontade de ir para a Crimeia, quero dizer, ver o mar, os pinheiros, o ninho da andorinha e tudo mais. Eu não iria para lá tão cedo. Eu não voaria para lá, porque se explodirem tudo isso, especialmente a ponte da Crimeia, e tudo está caminhando exatamente para isso, vai sobrar pouco espaço para quem estiver na ponte da Crimeia. Entendo, as cadeias logísticas de produtos industriais, bens de consumo, isso é uma coisa, mas lá também existem rotas turísticas, não estradas, mas destinos. Enfim, tudo bem, isso é um assunto pessoal seu, podem criticar nos comentários e dizer: você está exagerando, tudo isso é uma cadeia, o autor foi comprado. Acho engraçado quando falam isso. Da próxima vez que vocês disserem que o autor foi comprado, procurem quem está comprando. Eu vou até ele e digo: quero tal quantia de dinheiro, vou falar isso, aquilo e aquilo outro. Me deem 3 malas de dólares. Vocês acham que é assim que funciona? Existem pessoas tão ingênuas assim. Elas acham que é como antigamente, quando na internet tinha muita gente que acreditava no botão desculpe, do dinheiro fácil, como se diz popularmente. Você entra na internet e já te oferecem muito dinheiro. Essas pessoas ou seus descendentes acham que ao virar blogueiro, logo os reptilianos, agentes do FSB e SBU começam a te pagar. E o Trump pessoalmente chega de helicóptero azul para te oferecer uma mala cheia de dinheiro. Olha, pessoal, eu não sei quem conta isso para vocês, em qual manual vocês leram isso, ou se vocês mesmos chegaram a essa conclusão com suas mentes brilhantes, mas isso é muito estranho. Não façam isso, não façam rir. Se insistirem, vou continuar postando vocês no meu canal do Telegram. Vamos mudar de assunto. O canal do Telegram já está disponível. Inscrevam-se, não se esqueçam. Vamos continuar. Sobre a Crimeia. Há 3 tipos de guerra com drones. Aqui, um analista faz essa distinção. O primeiro é a parede de drones com até 20 km da linha de contato. E o segundo são ataques em profundidade ao território russo a uma distância de até 2.000 km, cujo alvo são refinarias de petróleo e empresas do complexo militar. E o terceiro tipo são os ataques táticos. Não com armas nucleares táticas, não confunda, são ataques a uma distância de aproximadamente entre 20 e 150 ou 200 km
Lá onde os drones FPV não alcançam, mas onde está concentrada a logística russa e os postos de comando. Enfim, é isso. Em tudo isso, percebe-se um objetivo específico, novamente o bloqueio da Crimeia e de algumas outras regiões. E no final, isso é um problema. Aqui o analista diz que hoje a Crimeia não é uma fonte de suprimentos para os soldados na linha de frente, mas sim, para que tudo fique bem na Crimeia, ela precisa ser abastecida. E aqui já surge uma certa consideração de ordem logística, que não pode ser chamada de positiva. Tudo bem, para distrair desses pensamentos, vamos falar dos líderes poderosos. Mostro mais os ucranianos, pois sou ucraniano. Se tiverem líderes russos, enviem por e-mail, também é interessante. Aqueles que dizem, agora só mais 1 ou 2 semanas, e vamos vencer todos eles. Então, o que temos aqui? Aqui temos um camarada cossaco desses. Agora eu vou mostrar para vocês, esperem um pouco. Vamos trazer. Aqui está ele em uma plataforma robotizada, que na China custa um valor e na Ucrânia é 4 ou 5 vezes mais caro. Chamam isso de desenvolvimento ucraniano. Tem cerca de 18 anos, acho que será mais difícil. Porque ele já ouviu falar. O jovem de 18 anos Stanislav foi Operador da NRK, da 25ª OSZHB NRK, pelo que entendi, é alguma plataforma robotizada. Mas Stanislav, esse rapaz animado aqui, não é Enéas, é Stanislav, mas mesmo assim. E aliás, antes ofereciam a eles milhares de hambúrgueres, 8 pares de sapatos incluindo chinelos brancos, não é brincadeira, aliás. E mais o quê? Ofereciam mais coisas lá, mas pouco foi aceito. Lá, literalmente dezenas de pessoas aceitaram esse serviço e mostraram um deles que já no primeiro ou segundo dia de serviço perdeu a perna e não recebeu nenhuma compensação. Ou seja, ele ganhou cerca de $3.000 com isso, mas gastou ainda mais para manter sua vida normal. Mas ainda existem heróis que são mostrados. E vamos ver o que esses heróis dizem para se protegerem das cobranças sobre seus feitos heróicos. Vamos colocar os óculos, você não... Você leu na internet que no exército só tem trote, que se você é novato vão te fazer de bobo e te colocar pra correr. Bom, claramente é uma pessoa daquela região, da Ucrânia Ocidental. Pra lá e pra cá, mas foi mais fácil. Você consegue ir devagar. Cedo ou tarde todos vão acabar indo, entende? Não importa quanto tentem ou comprem esses papéis, sejam comprados ou não. Bem, se você compra um papel, ele já está comprado. A lógica, como sempre, não existe, pois ao comprar o papel, ele já foi adquirido. Comprado ou não, é o que dizem os heróis de algum pelotão por aí. Especialista, sargento, comandante e outros. Um herói ao que parece mais um. Bem, é isso aí. Ou seja, enquanto uns decidem se os papéis são comprados ou não comprados, outros estão prosperando. Aqui, em particular, um país inteiro cresceu graças à guerra. E, de novo, não é a Ucrânia, nem a Rússia. A Crimeia é bloqueada de repente, mesmo que tudo parecesse bem. Bem, e os militares? Gostaria de dizer que são bonitos, fortes, mas a julgar por aquele grandalhão com palha na cabeça e aquele sargento ali, não dá para dizer isso. No geral, quais são as conclusões? Bem, estamos caminhando para um mundo, em geral, que o mundo ainda não viu. Desculpem pela tautologia. Tchau a todos. Eu já acho que devemos, no mínimo, exigir a devolução de todos os nossos territórios. Devolvam o que é nosso? Devemos seguir a legislação internacional vigente. Que loucura é essa? Entende? A OTAN, todos os outros, todos tão poderosos, todos tão ricos, fortes. Então agora é isso. Agora, por favor, só para conseguir um cessar-fogo e pronto. Nos deem pelo menos alguma coisa e assim por diante. Não, não funciona assim. Quanto antes recuperarmos nosso território legítimo, mais cedo a guerra terminará. Nós, nossos filhos, todos nós, vamos lutar juntos e morrer. Estou indo, sabe? E fico olhando assim. Pelo que entendi, esse arame farpado é para impedir que vários migrantes entrem aqui na Ucrânia. Não podemos de forma alguma comprometer os direitos e liberdades que temos na Ucrânia, porque, bom, dificilmente isso teria sido construído contra os próprios cidadãos. Acho que é exatamente isso. Ali atrás da cerca está a Hungria. Acho que isso é para que eles não venham para cá. Porque, bem, na Ucrânia a liberdade de expressão floresce. Direitos humanos, todas essas coisas. Bom, é assim que eu entendo.